Então, vamos começar o nosso próximo webinar. Hoje é dia 15 de outubro de 2025, com a presença ilustre da doutora Juliana Fernandes. A Juliana é engenheira ambiental pela Universidade Federal de Viçosa e doutora em biotecnologia industrial pela USP. Ela atua como coordenadora da sustentabilidade e inovação na Jaguar Land Rover, com mais de 15 anos de experiência na liderança de projetos em empresas privadas e no setor público. Possui forte atuação na área de regulação, saneamento, ESG e inovação ambiental. Ela foi professora universitária por quase uma década, mais do que eu, e reconhecida por integrar visão estratégica e conhecimento técnico na construção de soluções sustentáveis. E antes de começar a gravação, a gente está conversando, pessoal, aqui sobre a importância da sustentabilidade e como que é a importância das pessoas como a Juliana, que tem um conhecimento sólido acadêmico e tem uma presença tão sólida na indústria, né? Então, eu acho que é muito gratificante a gente, na universidade, aproveitar das pessoas como a Juliana, né, para trazer esse conhecimento da indústria, da prática, para dentro da universidade e tentar para costurar essa participação academia e indústria, especialmente nesse tema tão importante como sustentabilidade e inovação. Nessa questão de inovação, eu vou aproveitar da importância da inovação, que acho que o Sabadini vai poder explicar melhor, que o prêmio de Nobel desse ano exatamente foi sobre a inovação, de como é que a inovação é como um motor no crescimento econômico, é importante como um motor no crescimento econômico. Então, é um tema muito importante. Então, Juliana, a palavra é sua, então podemos começar. Bom, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, né, de poder estar aqui hoje, falando um pouco, né, para vocês sobre esses temas que para mim são muito caros, assim, são o meu dia a dia, que são os temas de sustentabilidade e inovação. Poder estar com vocês aqui, né, que representam aí o campus da UERJ em Resende, para mim também é muito gratificante, eu fico bastante honrada pelo convite de poder estar aqui hoje com vocês, então obrigada de verdade. Eu vou compartilhar minha tela porque eu montei aqui uma apresentação para poder nortear a minha fala, mas fiquem à vontade para me interromper, fazerem questionamentos. Isso aqui é muito mais um bate-papo do que uma palestra, né? Então fiquem super à vontade. Vou aqui iniciar o compartilhamento, só um instante. Se vocês já conseguem ver a minha tela. Sim. Sim? Ótimo. Eu deixo de ver vocês agora, então, por favor, me interrompam quando quiserem falar comigo, tá bom? Fiquem super à vontade. Tá bom. Bom, como eu disse, o tema hoje, né, é sobre inovação e sustentabilidade e como que esses dois temas se relacionam, né? Quando a gente fala de inovação, a pessoa fala, mas o que isso tem a ver com sustentabilidade? Sustentabilidade não é só a parte de meio ambiente? E aí é um pouco isso que eu quero trazer para vocês. Não é só as questões de meio ambiente, também as questões de meio ambiente. Então acho que isso amplia um pouco mais a nossa visão e faz a gente entender as importâncias ou a importância, né, de uma conexão entre esses dois temas para que a gente de fato tenha um desenvolvimento sustentável do ponto de vista que se sustente, né, que se mantenha de pé por muitos e muitos anos. Bom, não vou repetir a minha apresentação, né, mas, enfim, a minha formação básica, né, que eu fiz há alguns anos atrás, na engenharia ambiental, mas sempre com esse olhar ali das questões ambientais, de fato sempre me trouxeram um grande interesse, né, então assim que eu terminei minha graduação eu já ingressei no mestrado. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado na área de saneamento, meio ambiente e recursos hídricos na UFMG, lá em Belo Horizonte. E depois, já há mais
mais de 10 anos trabalhando, eu resolvi fazer o doutorado. Trabalhando na área pública e privada, né? Eu resolvi então fazer um doutorado porque eu queria me aprofundar um pouco mais em conhecimentos técnicos para poder aplicar isso no meu dia a dia dentro do setor que eu estava trabalhando, que eu trabalho. E aí eu resolvi fazer um doutorado na área de biotecnologia industrial na USP, ali no campus de Lorena. Já passei por algumas áreas, já trabalhei no setor de saneamento, já trabalhei em agências de bacia, em órgãos ambientais também, e hoje eu atuo na Jaguar Land Rover numa área que, como eu disse, é uma área que eu gosto muito, que é a junção de sustentabilidade e inovação. Então, é muito gratificante para mim poder conciliar essas duas frentes de atuação no meu atual trabalho. E aí, qual que é o objetivo, né? Ou quais são os objetivos hoje dessa nossa conversa? Primeiro, eu queria falar um pouco sobre os conceitos de inovação e sustentabilidade, logicamente rápido, não vou me aprofundar muito, mas alguns conceitos que eu acho que são importantes para a gente entender a segunda parte aqui do objetivo, que é explicar como esses conceitos se conectam. E depois alguns cases, né, muito focados no setor automotivo, que é o setor que eu trabalho hoje, então tenho aqui algumas informações um pouco mais atuais para passar para vocês de como esses dois temas eles se conectam. Então, falando primeiro de sustentabilidade, né, dos principais conceitos. Eu gosto muito dessa primeira foto aí, que é uma pessoa abraçando uma árvore, né? Quando eu digo que eu sou engenheira ambiental, muitas pessoas brincam comigo e falam, então você gosta de abraçar árvores. E eu acho isso bastante interessante, eu levo como uma piada, acho legal, né? Enfim, mas eu acho que é importante também a gente trazer um olhar mais técnico. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só desse viés de meio ambiente, a gente não está só falando das questões de ter a biodiversidade garantida, a gente não está falando só de mitigar os impactos ambientais ou redução dos gases do efeito estufa, mas também estamos falando disso. Mas a sustentabilidade, ela é um tripé que contempla a parte ambiental, social e de governança. E a palavra sustentabilidade, ela apesar de estar muito conectada hoje em dia na mente das pessoas com as questões ambientais, quando a gente fala de esse termo, é um termo que está associado a manter sustentado, manter de pé, manter, por exemplo, uma empresa sustentável a longo prazo. Para isso, precisam ter ações relacionadas, sim, à redução de impactos ambientais, como, por exemplo, os efluentes precisam ser tratados, as emissões atmosféricas reduzidas, os impactos na biodiversidade também reduzidos, mas também existem outras preocupações, como, por exemplo, a questão social. Uma empresa, para ela se manter sustentável por um longo período, ela precisa cuidar bem dos seus funcionários, ela precisa cuidar bem da sociedade em que ela está inserida, da comunidade em que ela impacta, que pode causar impactos positivos, negativos, mas também tem que trazer impactos positivos. Então, a parte social é esse olhar para esse ecossistema, né, para essas pessoas que estão ali inseridas, né? Também da sua rede de fornecedores, né? Quem são seus fornecedores, como seus fornecedores estão agindo junto às suas comunidades, aos seus empregados, né? Muitas vezes a gente vê casos aí na mídia de empresas que possuem trabalhos escravos ou fornecedores de grandes empresas com trabalho escravo. Então, isso não se sustenta a longo prazo, né? Isso não é legal do ponto de vista jurídico e muito menos do ponto de vista de impacto positivo, ou impacto que a gente espera nas comunidades em que estamos inseridos. E existe um outro item nesse tripé, que é a governança. A governança é ser transparente naquilo que está sendo feito, né? Então, eu não mostro aquilo que eu não faço, ou eu mostro aquilo que de fato eu estou fazendo, né? Então, ser transparente, os seus acionistas tendo ciência daquilo que você está executando, a sociedade tendo ciência daquilo que está acontecendo, não tendo ali informações equivocadas para nenhum dos seus parceiros, nenhuma das partes interessadas, né, naquele seu negócio, naquela empresa. Então, naquela empresa, ou enfim, pode ser de qualquer ramo, tá, gente? Quando a gente fala de ESG, a gente não está falando só de indústria, nós estamos falando de qualquer atividade.
A gente pode estar falando dentro da universidade, dentro de pequenos negócios e dentro, sim, de grandes negócios, grandes empresas. Então, é importante a gente pensar, sustentabilidade é um tema que não é apenas ambiental. Ele também é ambiental, mas ele também tem outros dois pilares, que é o social e é também o da governança. E aí, eu acabei não dizendo, né, mas o que significa o S e o G? O E é de environment, que é ambiente, né, em inglês, o S do social e o G de governança. Então, quando a gente fala de sustentabilidade associado a ESG, a gente está falando nesse conjunto de boas práticas que orientam qualquer organização, independente do seu ramo, a atuar de forma sustentável, baseado, logicamente, nas questões ambientais, sociais e de governança, como eu já falei anteriormente. Então, é importante a gente ter esse conceito, né? O conceito do ESG, o conceito da sustentabilidade, ele é um tripé e não só um único pilar, que é o que hoje está mais disseminado na cultura das pessoas. E aí, uma outra questão que eu acho que é importantíssimo a gente falar também é de onde surgiu, né, o E, o S e o G. Mais uma vez, a gente tem esse viés, né, de que veio da área ambiental. Mas não foi da área ambiental que isso surgiu. Isso surgiu mais fortemente, né, e foi relatado por meio desse estudo que eu demonstro aqui para vocês, que é um estudo feito pela International Finance Corporation, que se chama Who Cares Wins, né, que quem cuida ganha, ou algo nesse sentido. Ele é um estudo de 2004. Então vejam que é um estudo feito por uma instituição financeira que ele faz uma avaliação dos negócios com melhores performances. E chega a uma conclusão de que os negócios, né, os empreendimentos que têm um olhar para as questões de ESG, que não tinha, esse termo não era tão cunhado como é hoje, mas começa a ser tratado dessa forma nesse momento, mas que tem esse olhar para as questões ambientais, sociais e de governança, eles possuem uma melhor performance. E aí a gente começa com trazendo que, após toda essa análise, esses negócios eles têm um aumento no retorno ao acionista. Bom, são negócios que o acionista se sente mais seguro, inclusive, de estar ali, porque ele tem transparência no que está acontecendo e sabe que o risco, por exemplo, de ser penalizado, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista social, né, de ser cancelado, que é um termo que a gente usa muito hoje em dia, por uma ação que não seja tão interessante do ponto de vista social ou do ponto de vista ambiental, né, que possa trazer uma multa. Isso é um risco que, do ponto de vista dessas empresas que têm esse cuidado, ele estaria sendo mitigado, porque gerenciam de forma adequada esses riscos. É mapeado, né, nessas empresas os riscos nessas três vertentes. E quando são mapeados, logicamente são tratados e são, então, reduzidos, né, mitigados. Existe também nessas empresas que têm esse olhar, né, para o ESG, de uma antecipação de tendências regulatórias. E aí eu vou falar um pouco para vocês, né, sobre as questões das tendências regulatórias do setor automotivo. Aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem uma regulamentação super nova que se chama MOVER, né, que é de mobilidade verde e inovação, que se as empresas não estiverem preocupadas ou acompanhando essas tendências regulatórias, quando a regulação chegar, essa empresa pode não estar preparada para continuar no mercado. Então é importante também que a parte da governança esteja, sim, antenada em todas essas tendências regulatórias do mercado. Há uma possibilidade de acesso a novos mercados, então muitas dessas empresas possuem certificações que garantem o cumprimento de vários requisitos, e aí isso faz com que novos mercados queiram fazer negociações com essas empresas, e logicamente tem uma contribuição para o desenvolvimento sustentável, né, que é um cuidado com o ambiente, um cuidado de mantermos a nossa permanência de forma saudável nesse planeta. Bom, pessoal, e aí o que traz, né, esse slide anterior, o que ele traz assim, de temáticas que são importantes eu reforçar aqui com vocês? É a questão do planejamento. Então, se eu tenho ali um planejamento focado
visando aquilo que é de mudança regulatória, visando também as tendências de mercado. Isso faz com que a empresa ela consiga se manter sustentável durante um período mais longo, né? Ela consiga se sustentar por um período. A gestão de riscos, como eu disse, os riscos eles precisam ser avaliados, eles precisam estar na mesa, né? E a matriz de materialidade, ela ajuda a fazer isso, né? Ajuda a entender quais são os riscos que todos os atores envolvidos nesse negócio podem estar direcionando para aquele negócio, ou então que possam ser alterações regulatórias ou relações, né, entre fornecedor, relações com a comunidade. Esses riscos eles precisam ser materializados através de uma matriz de risco, e essa gestão precisa ser feita, né, para a gente tirar do risco de alto e transformar esse risco num risco mais baixo. Isso, logicamente, cria valor. E aí é importante trazer aqui, bom, primeiro eu vou ler essa charge, depois eu falo uma outra informação. Eu gosto muito dessa charge, que ela fala, sim, o planeta foi destruído, mas por um lindo momento nós criamos um monte de valor para o acionista. Na verdade, eu trocaria essa palavra, um monte de valor, para um monte de lucro, né? Porque a palavra lucro, ela é diferente da palavra valor. Elas têm conceitos distintos, né? E eu acho que o ESG, ele traz esse olhar, né? E logicamente, gente, que um lucro ele precisa existir quando a gente está falando do mercado privado, né? Faz parte. O lucro ele faz com que há uma movimentação do mercado, há um incentivo para que os acionistas invistam naquele negócio, e ele é importante. Mas a gente tem que diferenciar lucro de valor. Lucro é aquilo que é gerado para os acionistas. O valor é aquilo que é gerado para a empresa e para a sociedade. Quando eu gero valor, eu estou trazendo um produto, por exemplo, para a sociedade que melhora a sua qualidade de vida, ou que reduz o impacto na qualidade do ar. Ou então, no setor automotivo, eu continuo ali fornecendo a mobilidade para aquela pessoa, né, por meio dos veículos, por exemplo, dos veículos de pequeno porte, né? Mas eu estou preocupada fornecendo um valor também para um veículo que ele está conectado muito, muito próximo com a economia circular, com a circularidade de materiais, com o menor impacto possível no ambiente, com emissões menores à atmosfera, com um trabalho, né, quem trabalhou para fazer aquele veículo ou para aquelas peças tem dignidade, tem um valor de salário justo, né? A comunidade que foi impactada por aquele empreendimento para a produção daquele veículo, ela também recebeu um valor em troca do ponto de vista de ter recebido, por exemplo, projetos sociais, ações sociais, né? Não foi só uma empresa que chegou e, enfim, e causou um impacto negativo. Tem os impactos positivos, como o emprego, toda essa geração de valor. Então é importante a gente dizer que o ESG ele traz esse olhar de que a gente precisa sim gerar valor em tudo aquilo que a gente está produzindo para manter um negócio de fato sustentável. Pessoal, tudo bem? Eu não estou vendo vocês, tá ok? Eu estou curtindo aqui. Esse ponto de diferenciar. Está aprendendo aqui quietinho, daqui a pouco vem as perguntas. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. E aí eu gosto muito desse gráfico aqui, que ele faz uma relação, né, entre a cultura da sustentabilidade com o desempenho da sustentabilidade. E existem dois tipos de comportamento que a gente pode ver aqui, que é um comportamento reativo e um comportamento proativo. O que a gente quer, caminhando nos pilares da sustentabilidade, são os comportamentos tendendo para comportamentos proativos. O reativo é aquele que começa quando você sabe que tem um problema, mas você assume aquele risco. Bom, eu sei que isso aqui não está muito bom, mas eu vou assumir esse risco. E aí, existe um passo seguinte, que é o passo de, bom, eu sei que existe uma legislação, a legislação me fala que eu tenho que seguir os
os quesitos ambientais, os quesitos sociais, existe uma lei trabalhista, existe um código ambiental, existe também todo um código tributário que eu preciso seguir. Então, eu tenho uma licença para operar, eu sigo o que está na lei, eu cumpro o que está na lei. Nesse momento, a gente ainda tem uma cultura de sustentabilidade baixa e um desempenho também ainda baixo quando a gente pensa nas questões de sustentabilidade. Depois que a empresa caminhou nessa questão da licença para operar, né, ela já cumpre a legislação, aí então existem algumas tendências do mercado. Né? Bom, eu estou vendo que está todo mundo aí ganhando um selo verde porque usa, por exemplo, sei lá, madeira de área de reflorestamento certificada. Então eu vou seguir o mercado. Não sei exatamente por que isso é importante, mas vou seguir o mercado, vou começar a fazer o uso também desses selos ou desses materiais com selos. E aí a gente vai avançando, a gente vê que as empresas vão avançando, até chegar ali na divisão entre o comportamento reativo e o comportamento proativo, que é quando as empresas entendem que a sustentabilidade, né, que os 3 pilares da sustentabilidade, eles são de fato importantes, e ele começa então a fazer uma gestão, né? Começa a entender, fala, bom, peraí, deixa eu mapear os riscos aqui, deixa eu entender aqui com os stakeholders quais são os requisitos que eles estão requerendo no mercado, deixa eu fazer um planejamento de longo prazo, acompanhar a regulamentação. Então tem todo um trabalho para acompanhar, para sair desse comportamento reativo e passar para o comportamento proativo. Depois que isso está bem estruturado, aí sim a gente começa a ver as empresas entendendo que é necessário gerar valor, né? E aí fazendo mais do que aquilo que o mercado pede, mais do que aquilo que as leis nos obrigam, e sim entendendo que gerar valor para aquela comunidade, gerar valor para a sociedade é importantíssimo para a sua marca. E aí isso vai crescendo, até que a gente consiga chegar na liderança para a sustentabilidade. Empresas que a gente sabe hoje no mercado que são referências quando a gente fala da sustentabilidade. Quando a gente fala no mercado de beleza, em algumas pesquisas, assim, até perguntando para os meus colegas ou em pesquisas que a gente vê no mercado, você fala no mercado de beleza, qual a empresa que lidera para a sustentabilidade? Qual é a empresa que vem na sua mente quando fala de sustentabilidade? As pessoas falam muito do Grupo Boticário, né? Ou até mesmo da Natura. Então a Natura e o Boticário, eles estão ali no ramo da beleza como empresas que lideram para a sustentabilidade, porque eles passaram por todos esses pilares, por todo esse caminho. E é isso que a gente espera, né? Que isso aconteça com as empresas. E aqui é mais uma dica, né? Que existe um instituto que ele se chama Instituto Ethos. Ele é um instituto que foi criado para apoiar as empresas na questão do desenvolvimento sustentável. E esse instituto, ele tem um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é gratuito, qualquer empresa pode acessar esse diagnóstico. Você pode se associar ao Ethos, mas não precisa ser associado, qualquer um pode ter acesso a esse diagnóstico, a esse questionário, né? E esse questionário são mais de 1000 perguntas que fazem avaliações, né, dos 3 pilares, do ambiental, do social e da governança. Então, assim, vocês executam determinada atividade, a empresa executa a ação X, então são 1000 perguntas ali. Logicamente, precisa ser respondido por quase todos os departamentos da empresa, porque como a sustentabilidade ela é transversal, então requer informação de várias áreas, mas ao final você consegue ter um resultado sabendo qual é a sua performance. É um questionário que tem algumas médias ponderadas, algumas contas que são feitas, e ao final você tem uma nota que varia de 0 a 10. Né? 10 você cumpre tudo, 0 você não cumpre nada. E aí você consegue, inclusive, aqueles que são associados ao Ethos, fazer um comparativo com outras empresas do setor. Logicamente que é tudo confidencial, você não consegue saber individualmente de nenhuma empresa, mas eles fazem uma média e a gente consegue fazer a comparação da nossa nota, né, da nota da nossa empresa com a média das empresas daquele mesmo ramo ou daquele mesmo porte. Existem vários filtros a serem feitos. E aí, a partir daquilo, você pode, logicamente, fazer um plano de ação para aumentar o seu nível. E aí, você é classificado entre básico, você tem iniciativas, já tem um sistema de gestão, é eficiente ou protagonista, que exatamente são aquelas fases que eu disse no slide anterior, né, que
está no básico ou de fato é uma referência na questão da sustentabilidade. Eu digo que é uma dica porque assim, se a gente não sabe ainda por onde seguir, tá? O que eu tenho que fazer para tornar a sustentabilidade um pilar estratégico do meu negócio. Esse diagnóstico ele nos ajuda com muitas informações, com muitas perguntas, e aí você vai avaliando o que você faz, o que você não faz e consegue fazer um plano de ação para esse desenvolvimento. Bom, e aí, começando a falar um pouco mais sobre inovação, né, é importante que as abordagens que a gente faça sobre ESG, sobre sustentabilidade, ela possa levar a inovações tanto em produtos quanto em serviços. Porque dessa forma a gente consegue reduzir custos e inclusive gerar oportunidades de novos negócios. Quando a gente faz essa matriz de risco, essa matriz de materialidade, é interessantíssimo como dali saem riscos que precisam de ações de inovação. Fazer o mesmo não vai adiantar, tem que fazer diferente, e a inovação é isso, fazer diferente. Então, quando você faz uma análise de materialidade, identifica os seus riscos, dali você identifica também os pontos de inovação, ou os pontos que precisam ser utilizados para inovar. O como inovar aí é um outro ponto, mas que precisa ser feito diferente, né? Então, a inovação, e aí tentando já conectar os dois temas, ela precisa, na verdade, a sustentabilidade, ela precisa da inovação para que a gente, de fato, consiga manter os nossos negócios de pé e sustentáveis a um longo período. E aí eu vou falar um pouquinho mais dos conceitos de inovação, depois eu falo um pouco mais da união dos dois. Bom, inovação não existe uma definição única, né? Então existem várias definições para inovação, e eu trouxe aqui dois conceitos, tá? Esse aqui nesse primeiro slide e um outro no próximo slide, que inovação vem do latim innovare, que significa renovar ou mudar, fazer diferente, né? E quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de fazer diferente. A gente não pode fazer o mesmo que a gente fez ou começou a fazer 50, 60 anos atrás. A gente tem que fazer diferente. A gente precisa pensar em mudar a estrutura dos nossos negócios, pensando sempre nos quesitos da sustentabilidade. E um outro conceito é que a inovação é aplicar uma ideia nova que gera valor. Daí eu entro de novo aqui no valor, né? Valor é uma palavra que me pega. E aí a gente não está falando de gerar lucro, a gente está falando de gerar valor. Como eu disse para vocês, o lucro está dentro dessa geração de valor, tá? É um dos itens, né, dessa geração de valor, mas ele não é único. Então a gente precisa, não adianta eu fazer um carro, ou desenvolver um carro, né, que vai trazer um grande lucro enorme para a empresa em que eu trabalho, né? Os engenheiros pensaram, olha, a gente vai reduzir isso, reduzir aquilo e tal. Mas na hora que eu olho, por exemplo, as emissões ou a confiabilidade daquele carro, está lá embaixo. Bom, qual valor eu gerei? Pode ser gerado lucro, mas eu não gerei valor, porque aquilo não se sustenta no mercado. Então, são esses os pontos que a gente precisa sempre pensar na inovação e na conexão com a sustentabilidade. Eu adoro isso aqui, gente, porque eu me sinto uma senhora com esse slide aqui, mas é muito interessante que a inovação, né, a gente sempre pensa na inovação com essas questões aqui mais, por exemplo, das mudanças de tecnologia, né, e essa mudança de tecnologia, para mim, assim, ela é muito clara, né, do quanto nós inovamos nos últimos anos e como que isso tornou alguns mercados sustentáveis, e aqueles que não caminharam junto com essa inovação, não se mantiveram no mercado, essa é uma verdade, né? Então, eu me lembro que quando eu nasci na década de 80, eu escutava em casa, meus pais escutavam em casa um disco de vinil, né? Já existia também o cassete, e aí ficava ali, né, um pouco escutava fita, né? A gente chamava de escutar fita, e escutar ali o disco de vinil. Então, era isso que acontecia. E eu me lembro que na década de 90 apareceu o CD. Então, e era aquela loucura, que delícia, né? Vamos agora comprar um CD para escutar na nossa casa, um som um pouco mais limpo, enfim. Mas, iniciando ali já os anos 2000, a gente já passa a ter o MP3, depois o MP4, aqui tem um exemplo de um iPod, né? E depois, hoje em dia,
Bom, hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas escutam música pelos celulares. Existem aqueles que são mais conservadores, gostam de escutar uma música no vinil, mas hoje em dia eu não preciso comprar um CD, né? Eu não preciso ter uma fita em casa. Eu posso escutar a qualquer momento no meu celular a música que eu quiser, dentro de várias plataformas hoje disponíveis. Então, se lá atrás, né, aquele que não acreditou que essa mudança, que essa migração, que essa questão, que a gente tem a sustentabilidade em vários quesitos, né, que ela não iria acontecer, se perdeu no caminho. Né, hoje não está aqui para contar, não está aqui para contar a história, né, porque acabou não se desenvolvendo. Então isso aconteceu com vários mercados, com várias empresas. A gente vê, por exemplo, a questão da fotografia, né, como que isso evoluiu, e aqueles que não caminharam também, as empresas que não caminharam com essa evolução, que hoje a gente usa celular também, acabaram não tendo continuidade. Então, são questões que a inovação associada à sustentabilidade precisam estar juntas. E aí eu entro no conceito de innovability, né? E o professor Sabadini já esteve conosco num momento lá na fábrica, né? E é interessante que a gente tem uma área que se chama innovability, né? Que é um conceito que é muito importante, que é muito interessante, que é um conceito que une, né? Innovability, se a gente for traduzir, assim, seria inovabilidade, mas na verdade é uma junção da palavra inovação e sustentabilidade em inglês, né? Innovation e sustainability. E é um território que une a inovação e a sustentabilidade, para que a gente possa produzir negócios mais eficientes, né? Então, é um termo que vem crescendo, é um termo que vem sendo utilizado aí pelos mercados, né? E eu acho que faz bastante sentido. E por que ele faz sentido, né? Porque, como eu disse anteriormente, a gente precisa, de fato, unir esses dois pilares para trazer um impacto positivo no ambiente, na sociedade, e aí tanto os colaboradores, quanto os clientes, quanto a comunidade em que estamos inseridos. A gente precisa ter uma repercussão positiva das ações na sociedade, né? Então, a gente tem que criar valor, e o valor ele vem sustentando os negócios, né? E o valor está associado ao legado ambiental, social e econômico que o nome da empresa vai carregar. Então, como eu disse, né, existem várias empresas que, quando a gente pensa em sustentabilidade, eles inovaram, né, eles já vêm inovando há muito tempo com esse viés de sustentabilidade, e hoje eles lideram esse mercado, né? A gente tem também a questão de tornar visível para o mundo como as boas práticas econômicas, ambientais e sociais. Então, isso também é importante, a geração de valor e a demonstração do valor. E um outro ponto é que a gente, para inovar, a gente precisa também compreender as dores e as demandas dos clientes. E aí a gente consegue demonstrar, por meio disso, respeito e compromisso também com as dores dos clientes, né? Então, tudo isso está associado ali a entender a parte social, a entender a questão da governança, para que a gente possa inovar sempre alinhado com essas questões dos 3 pilares da sustentabilidade. E por que a empresa precisa inovar com foco na sustentabilidade? É que eu já começo a trazer uma pesquisa que ela é de 2021, né, relativamente antiga, se a gente for parar para pensar em como o tempo está voando, mas em 2021 a gente já tinha pesquisas, né, que diziam que 85% dos brasileiros dizem que se sentem melhor comprando produtos sustentáveis. E numa enquete global, 97% dos entrevistados esperam que as marcas solucionem problemas sociais. Então, em 2001, a gente já tinha esse olhar de que, muitas vezes, os brasileiros ainda não compram os produtos sustentáveis por alguns motivos, mas se sentem confortáveis quando estão comprando. Então, isso já pesa na decisão de compra de todos os brasileiros. E aí é aquilo, né? Bom, é isso que o mercado está me dizendo. Ou eu inovo para me manter de pé, pensando na questão da sustentabilidade, ou as coisas podem acontecer e eu não caminho com o mercado. E aí, alguns pontos que a gente pode, dependendo do risco que for associado, né, e da ação que precisa ser resolvida, né, ou do issue, do problema a ser resolvido, a gente pode focar em várias ações aqui, como, por exemplo, o aumento da eficiência de algum determinado produto, a diferenciação competitiva daquele produto, atendimento a novas demandas do mercado. A gente vê, né, no ramo automotivo uma demanda crescente por carros
que tenham algum viés de eletrificação, adaptação às novas tecnologias. A gente olha aí também, hoje em dia os automóveis, né, eles têm várias tecnologias embarcadas que nos apoiam, né, na questão da dirigibilidade deles. A melhoria da experiência do cliente, sempre pensando nisso. O engajamento e a motivação dos colaboradores. Eu não posso só pensar no mercado externo, eu tenho que entender também como o meu mercado interno tá, como meus colaboradores estão vivenciando, né? Então, a avaliação a gente usa muito a NPS, né? De se aquele funcionário ele indicaria aquela empresa para outra pessoa trabalhar, né? Aquilo demonstra o quanto ele está satisfeito de estar ali ou não. E a questão da responsabilidade social, do impacto positivo, né? Apoiando a comunidade local a ter melhor qualidade de vida, muitas vezes com projetos sociais ou capacitando aquela comunidade para que ela possa trabalhar na empresa, né? Às vezes aquela comunidade não está ali tão capacitada, mas as empresas buscando capacitar para ter ali uma mão de obra local e não precisar trazer de fora, né, uma mão de obra para aquele negócio. Por isso a importância, né, de cursos técnicos, de faculdades que estejam olhando a questão da sustentabilidade e da inovação para a gente ter aqui, né, por exemplo, né, no Sul Fluminense, uma mão de obra que atenda todo esse mercado que já surgiu, né? Ele não vem surgindo, ele já surgiu e precisa assim, de profissionais capacitados. Começo agora, pessoal, a falar de alguns cases, acho que vai ser... Juliana, eu posso fazer uma pergunta? Que estou me coçando aqui, claro. Antes de você entrar num tópico novo. Eu sou, pessoalmente, muito novato no mundo de sustentabilidade e essa parte de... esse olhar para ESG, tudo isso. Nas conversas que a gente tem semanalmente para a gente agora estar em Resende, com o professor Daniel, ele toca bastante nesses assuntos. Um dos pontos que ele fala muito comigo e até me deixa bastante curioso, é indústria 5.0, né? Porque a gente fala muito sobre 4.0, que é uma engenharia que é basicamente automação, colocar tudo tecnologias embarcadas, tudo esse processo. E ele fala sempre, né, que a gente tem que agora ir para a engenharia 5.0, que pessoas estão indo, que o ser humano fica no meio, né? Então a gente não vive para computador. Então agora a ideia é melhorar a vida do ser humano. Pelo menos eu estou entendendo até esse ponto. Não sei se realmente estou entendendo bem ou não. Mas agora estou sentindo que realmente parece que tem muita relação com o que você está falando, com sustentabilidade. Que 4.0 parece que não é uma indústria, que a indústria 4.0 não é uma indústria sustentável, pelo jeito, né? Socialmente e ambientalmente. Então a gente tem que olhar para a indústria 5.0, que nesse caso tem esse viés. Estou entendendo corretamente? Sim, professor, exatamente. Acho que é essa a ideia. Já vi que o professor Daniel aí vai ser um bom parceiro para trocas, né, professor? Mas é exatamente isso. Assim, a gente passa a ter um olhar para as pessoas, né? Não que não existia esse olhar, né? Eu acho que esse olhar ele existe há algum tempo. Mas as pessoas elas se tornam um pilar importante, né, para o desenvolvimento das indústrias. E aí a gente fala muito, inclusive, de como é feita a gestão desses recursos humanos, né? A gente fala, inclusive, não só da saúde do ponto de vista físico das pessoas, né? Da questão da ergonomia, que ela é importantíssima, e esse é um viés que a indústria 5.0 traz também, a questão da ergonomia, a questão da inserção das pessoas ali junto às máquinas, né? Essa conexão, mas também uma questão, inclusive, de saúde mental, né? Então, é muito interessante que as empresas hoje, né, que tem esse viés da sustentabilidade no pilar social, a questão de como aquela pessoa chega ali naquela empresa, né? Como ela se sente trabalhando ali. Logicamente, as empresas, elas têm, quando se trabalha no mercado privado, existem pressões, né? Existem metas a serem cumpridas, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem acho que é um limite a palavra, né? A gente não pode ultrapassar esse limite que vai, então, ultrapassar a saúde das pessoas do ponto de vista físico e mental. Então, esse sim o olhar, e o ESG
no pilar social traz essa conexão, como você disse. Muito obrigado. Imagina. Bom, vou continuando aqui, mas me interrompam se necessário. Eu trouxe aqui um estudo que é um mapa de materialidade, né, de ESG de algumas indústrias. É um estudo que abarca, né, que abrange o mercado, várias empresas globais. E aí eu fiz um filtro aqui para o mercado automotivo. Como eu disse para vocês, é importante fazer uma matriz de materialidade, né, identificar quais são os principais riscos e como a gente precisa como atuar nesses riscos. E aqui tem, no ponto de vista ambiental, social e governança, aquilo que mais se destacou. E é interessante ver que as empresas hoje, elas estão bastante preocupadas, eu digo do mercado automotivo, tá? Com a pegada de carbono dos seus produtos, né? Que está diretamente associada com a emissão de CO2 dos seus produtos, tanto da extração da matéria-prima até então o fim de vida daquele produto. As oportunidades relacionadas a tecnologias limpas também, né, estão no topo. E a questão de toxicidade de emissões, tanto para a atmosfera quanto também dos seus resíduos. Né? Um pouco bem menor ali, mas também estaria no topo dos 3 primeiros. Do ponto de vista social, e é interessante com a pergunta, né, que você acabou de me fazer, professor, que veja aqui o segundo item do social. O primeiro é a qualidade e segurança dos produtos, né? Que isso é importante para a geração de valor ao cliente. Mas tem também aqui a gestão dos recursos humanos. A gestão dos recursos humanos é um outro pilar importantíssimo do ponto de vista social. A relação com as comunidades também é importante, né? Vejam que está bem empatado ali com a segurança química, com a segurança dos produtos químicos ali que são associados. E na parte de governança, a governança de fato, né? Então, fazer a gestão de todos os outros quesitos da governança, né? Como, por exemplo, a transparência do ponto de vista fiscal, ter ética, né, no negócio, né? Então, às vezes eu lembro que no passado você entrava numa empresa, você assinava lá um código de ética, né? Isso aqui é um código de ética, assina aí. Hoje em dia não é bem mais assim, não é assim que deve ser feito, né? O código de ética, lógico, você tem que ter ciência do código de ética e tem que ter uma formalização, mas não só isso, você tem que entender a ética, né? Entender os pilares daquela empresa, né? Muitas empresas hoje em dia têm os seus códigos, né? Enfim, por exemplo, algumas empresas têm o código dos criadores, que são aqueles quesitos mínimos que todos os empregados precisam seguir, né? Então, transparência, unidade, por exemplo, né? Então, cada empresa tem o seu, cada um faz o seu, mas são códigos que os funcionários ali precisam entender que é importante para a empresa e não só um papel que você assina e diz que tem ciência. Então, é bastante interessante esse olhar. E aí eu entro um pouco nesse programa que a gente vem falando eu mostrei nesse slide anterior, né, que a pegada de carbono e a tecnologia limpa, ela está muito à frente, né, nessa matriz de materialidade quando a gente olha na parte ambiental. E aí o Brasil não está longe disso, né? Enfim, o Brasil vem caminhando nesse olhar também. No último ano, em 2024, o governo federal publicou uma nova lei, que é uma lei que institui o Programa de Mobilidade Verde e Inovação. Vejam, é um programa de mobilidade verde, a gente está falando aqui de quesitos de sustentabilidade e inovação. E depois houve um outro decreto, que já é desse ano, que ele regulamenta aquilo que foi previsto na legislação. Então, eu vou ler aqui para vocês o que tem nesse texto. Então, olha, essa lei do ano passado, que foi regulamentada esse ano, ela estabelece o programa para promover a descarbonização, então a gente está falando de reduzir a pegada de carbono, e a inovação na indústria automotiva. E aí ele é um sucessor de outros programas, né? Sempre tem programas na questão automotiva, que é o Rota 2030, ele encerrou, e o Mover, ele sucedeu o Rota 2030. E esse programa, ele visa reduzir as emissões de carbono
incentivar a eficiência energética e a produção de veículos mais sustentáveis no Brasil. E, gente, tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade nos 3 pilares. E eu mostro aqui para vocês, de uma forma um pouco mais didática, o que fala, de forma resumida, tá, gente? Quem tiver interesse, não tiver tido a oportunidade ainda de se aprofundar nesse tema, para o setor automotivo é a bola da vez, é isso que a gente está conversando. Quais são os requisitos obrigatórios dessa legislação, né? Os veículos, eles precisam ter uma melhor eficiência energética, né? E isso só se dá por meio de inovação. Os veículos, a gente está falando de veículos pequenos e também de veículos de carga, né? Eles precisam ter um desempenho estrutural e tecnologias assistivas. E aqui, quando a gente fala de desempenho estrutural, é melhorar, enfim, ter maiores garantias para a estrutura do veículo e aqueles itens de segurança, mas também tecnologias que aumentem a segurança, né, daquele veículo. E existem muitos estudos, né, ou alguns estudos, poderiam existir mais, que já associam a IA com a manutenção preditiva, né? Então, ao invés do veículo dar defeito e eu levar na concessionária, eu já tenho ali uma inteligência artificial que identifica de forma preditiva, e aí então esse veículo ele vai para manutenção antes de fato de você ter que parar esse veículo. Ou então, por exemplo, já existem muitos carros, né, que o carro freia quando ele detecta que tem algum impedimento, né, que vai entrar em choque. Existem várias coisas sendo desenvolvidas e muito mais ainda precisa acontecer. A questão da reciclabilidade, né? Existe nessa lei, tem um item lá que fala que os veículos, eles precisam ter um percentual que começa em 80%, chega em 85%, de itens que são passíveis de reciclagem. E cada vez mais a economia circular, os itens, aquilo que deveria ser descartado, sendo reinserido no processo de fabricação dos veículos. Isso só se dá por meio da inovação, né, gente? Então, assim, a gente escuta dizer por aí, né, que a reciclagem, ela acaba diminuindo as propriedades ali daquele material, que nem sempre vai ter uma resistência tão boa. Então, é a hora da gente estudar como fazer isso ter uma boa resistência, como utilizar a economia circular de forma adequada na montagem dos veículos. E, além disso, no fim de vida dos veículos também, as montadoras agora vão ter obrigações para a destinação adequada das peças, da desmontagem desse veículo, né? A questão de etiquetagens, então, etiquetas que demonstrem como as partes dos veículos, então, qual é a composição das partes dos veículos, né? Se é de plástico, se é de metal, enfim, é toda uma etiquetagem nova para que as pessoas entendam melhor ali os seus veículos. A questão da pegada de carbono, então os veículos eles precisam emitir menos CO2. E quando eu falo isso, eu não estou falando só na parte de uso, eu estou falando desde a extração da matéria-prima. Desde a extração da matéria-prima é necessário então ter tecnologia, inovação para que essa extração seja menos impactante, emita menos CO2 da atmosfera. E logicamente no seu uso também, né? E aí a gente vê os carros eletrificados de alguma forma, às vezes 100%, às vezes híbridos, mas acontecendo. Mas não é só isso, né? É toda uma cadeia, tanto na extração da matéria-prima até o fim de vida desse veículo. E as plantas que produzem os carros no Brasil, elas precisam ter um inventário de gases de efeito estufa, porque essas plantas precisam também de inovação e de novas tecnologias para reduzir as emissões dentro da própria planta. Então, os maquinários vão precisar passar por reestruturação para emitir menos gases de efeito estufa. E, logicamente, tudo isso com incentivo à pesquisa e desenvolvimento, então a gente precisa da academia, né, para que isso aconteça. Tudo isso aqui vai acontecer com pesquisa. Os veículos eles vão ser tributados, né? Então, com o conceito de bônus e malus. Então, se você consegue atingir as metas, você ganha bônus, se não, o malus. E existe um regime de autopeças não produzidas. Aquelas peças que não forem produzidas no Brasil, elas vão ter um incentivo para serem importadas, mas mais ainda, vai ter um incentivo para que seja feita pesquisa e desenvolvimento no Brasil, para que essas peças sejam desenvolvidas aqui no Brasil. Então, vejam, gente, a sustentabilidade
quando a gente fala do ramo automotivo, está diretamente ligado à inovação, principalmente se a gente quiser cumprir, se as empresas quiserem cumprir os requisitos da legislação que já começou a valer. Né? Tem alguns prazos para cumprimento, logicamente, mas desde esse ano ela já foi regulamentada. E aí aqui só para tentar ilustrar um pouco mais, né, quando eu disse que é desde a extração da matéria-prima até o fim de vida que a gente tem que criar novas tecnologias para redução da pegada de carbono. Então, porque a gente escuta muito falar do berço ao portão, do berço ao túmulo. O berço é lá quando há a extração da matéria-prima. E o túmulo é quando é feita a reciclagem e o descarte do material. Então, todas essas etapas aqui, que é da extração da matéria-prima e o pré-processamento, na manufatura, no uso e na manutenção e no fim de vida, vai ser necessário que a inovação esteja associada à sustentabilidade para que a gente possa criar estratégias e tecnologias para alcançar tudo aquilo que foi previsto na nova legislação aqui no Brasil. E o Brasil, né, gente, não enfim, nesse sentido, ele vem, lógico, de uma tendência, né, essa legislação é uma tendência que já acontece na Europa, no mercado europeu, no mercado americano também, norte-americano. Então, chega no Brasil, mas seguindo uma tendência global. Alguns exemplos aqui, né? Então, vou dar um exemplo que existem alguns estudos, né? Algumas empresas, elas possuem alguns laboratórios de circularidade, né? Que trabalham junto com parceiros, junto com fornecedores, para poder reinserir aquele material que já chegou no fim de vida em carros novos. Então, aqui é um exemplo de espumas de poliuretano que eram usadas nos assentos dos carros. Elas são um desafio para reciclagem, porque elas são projetadas para serem duráveis, mas foi desenvolvido a montadora junto com o fornecedor, dentro de um laboratório de circularidade, tecnologia para reinserir essas espumas nos veículos e aí, então, fomentar a economia circular. Um outro exemplo, que também, falando ainda da Jaguar Land Rover, né, são matérias públicas aí, que estão na mídia, é que a Jaguar Land Rover já disse, né, que todos os seus carros, eles vão ser carros elétricos, né, então eles vão passar pela eletrificação, é uma tendência do mercado, e a Jaguar Land Rover se posicionou dizendo que vai seguir essa tendência. E além disso, a questão das baterias, né, as baterias dos carros elétricos, elas precisam de muitos estudos ainda para a gente poder entender como que vai ser feito, a melhor forma de trabalhar com essas baterias, né, principalmente no seu fim de vida. E aí as empresas, a gente começam a investir em startups que falam ou que estudam a reciclabilidade ou a reciclagem de baterias de lítio. Um outro exemplo que também eu vou, para encerrar, eu tenho mais 2 exemplos aqui. A Stellantis, essa também é uma matéria pública do site da Stellantis, ela inaugurou um centro de desmontagem veicular de autopeças em São Paulo, né? Ou seja, já prevendo todas essas questões relacionadas ao mover e esse viés da sustentabilidade, eles já começam a trabalhar na parte de reciclagem e de desmontagem dos veículos, prevendo a reciclagem. E, como eu disse para vocês, né, essa questão da reciclagem ou da economia circular, ela é importantíssima, porque aqui a gente pode ver que o mover, ele fala dos materiais recicláveis, né, que 80% de materiais recicláveis ou reutilizáveis vão ter que estar contidos ali dentro de um veículo a partir de janeiro de 2027. Então, a meta vai ser obrigatória para os veículos a partir de 2030, mas em 2027 isso já começa a ter ali uma aparição, né? uma necessidade. Então são coisas que a gente precisa sim ir evoluindo para alcançar. E por último aqui, como eu disse, a inteligência artificial ela está também muito conectada à questão dessa nova tendência, né, ou dessa nova regulamentação dos veículos, porque a gente precisa pensar na conectividade desses veículos. Quando a gente fala de carros conectados, a maioria das pessoas pensam em telas multimídias, aplicativos que vão permitir a gente dar comandos para os carros e tal. Isso é uma verdade, mas não é só isso, né? Como eu disse, eu até me antecipei, a questão, um exemplo prático que a inteligência artificial pode ajudar, né? Porque os carros,
os carros conectados, eles vão gerar muitos dados. E o que fazer com esses dados? Um caminho seria essa manutenção, né, de forma preventiva, né, seria uma manutenção preditiva, para que então o motorista daquele carro já saiba que ele precisa parar o veículo para poder fazer uma manutenção ao invés de esperar ele parar. Então esse é um exemplo, existem vários outros exemplos, mas que precisam ser estudados, precisam ser trabalhados aí, juntando logicamente indústria com as universidades, com as empresas que trabalham com a pesquisa, né, para que a gente possa desenvolver e cada vez mais associar a sustentabilidade com a inovação. Bom, pessoal, muito obrigada. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Bom, eu agradeço muito pela apresentação, né? E eu aprendi bastante coisas, né? Então, o Daniel, a gente vai ter mais coisas para conversar. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o professor Sabatini e Luiz Felipe, eu agradecer a presença das pessoas, né? Eu vi o professor Nilson aqui com a gente, né? Um prazer, muito prazer estar aqui com a gente. Professor Sabatini, a palavra é sua. Pessoal, aqui um momento de bate-papo, né? E conversar e trocar ideias, porque um tema é muito importante. Eu vi que tem bastante gente da geração Z também, que acho que a geração Z que vai ter um papel importante nessa sustentabilidade, né? E que vão ajudar a gente nesse ponto. Professor Sabatini, por favor. Juliana, primeiro parabéns pela apresentação, tá? Foi assim, incrível, aprendi muito com você hoje. Embora eu seja muito apaixonado pelo tema da circularidade, a gente já teve a experiência de conversar sobre isso, mas você falou uma coisa na parte inicial da sua apresentação que às vezes é negligenciado, ou é um grande desafio, que é a percepção do consumidor em relação à sustentabilidade. E aí, assim, como é que isso é enxergado, como é que vocês trabalham essa percepção do consumidor, se você tiver alguma referência disso, num ambiente tão conectado, né? Eu estou perguntando isso para contextualizar. O penúltimo webinar que nós tivemos foi um webinar sobre design de interação com o painel dos caminhões, foi com o Ivan, foi espetacular também. E aí, a mesma questão do consumidor voltou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente de como é que o consumidor, vocês estão vendo esse consumidor, a percepção dele. Eu acho que essa visão vai ser importante para nós. Claro. Obrigada pela pergunta e obrigada também por... Assim, na verdade, eu aprendi muito quando a gente conversou sobre circularidade. Eu usei alguns termos que eu aprendi na nossa conversa aqui. Bom, mas como é que a gente enxerga essa questão dos consumidores, né? Logicamente que a gente vem observando, né, com o passar do tempo, né, uma necessidade ali por parte dos consumidores, né, de atender a quesitos, né, como eu disse ali na pesquisa, os consumidores eles buscam por produtos mais sustentáveis, né? E logicamente cada consumidor, ou cada ramo, né, ou cada faixa ali de consumidor tem quesitos diferentes, né? Hoje na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com carros de luxo, né? E esses carros de luxo, cada vez mais a gente vê consumidores que estão antenados, né, em todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, mudanças do ponto de vista social, mudanças do ponto de vista global, de impactos ambientais, e cada vez mais esses requisitos estão sendo solicitados por esses consumidores, né? Então, a gente vê isso nesse mercado, mas não só nesse mercado. Acho que no setor automotivo a gente vê uma demanda muito grande, né, por esse viés da sustentabilidade. Eu costumo dizer que hoje em dia, né, para você ser cancelado é a coisa mais fácil do mundo, né? Uma coisa que antigamente não existia, mas hoje em dia as pessoas cancelam, né? As empresas cancelam as pessoas.
É muito importante entender se aquele seu produto é um produto que de fato está cumprindo todos os requisitos legais, todos os requisitos da sustentabilidade para se manter sustentado nesse viés. Então, o que a gente enxerga as pesquisas são sempre feitas, né? Cada área, cada empresa, né, com o seu público-alvo, e o que a gente observa, independente do público-alvo, é uma crescente intenção de ter produtos mais sustentáveis, automóveis mais sustentáveis, que poluam menos, e também que sejam conectados e que tenham funcionalidades que apoiem na dirigibilidade dos veículos, né? Então, acho que isso é uma tendência muito grande aí do mercado. Luiz Felipe, a palavra é sua. Bom, primeiramente, boa noite, né? Agradecer o convite, a Juliana me convidou para participar. Acabou que eu cheguei um pouco atrasado, mas eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira seria, assim, observando, né, todo o cenário onde a sustentabilidade ela acaba se tornando algo um pouco mais urgente, né? As pessoas tendem a pensar mais na sustentabilidade. Como que é feito, né, para incentivar o comportamento individual das pessoas, dos funcionários, para que eles estejam, né, alinhados com as práticas que sejam inovadoras e também sustentáveis dentro das empresas. E a outra pergunta, que já é uma pergunta um pouco mais pessoal, que seria como a sua experiência, né, acadêmica, lá como professora, contribuiu para a sua atuação hoje dentro da indústria. Obrigada, Luiz. Obrigada por você ter vindo. Você está aqui assistindo. Fico muito feliz de te ver aqui. Vi também que tem a Brenda, a Isabela. Que bom que vocês vieram aqui assistir. Fico bastante feliz. E obrigada a todos que estão aqui também nessa noite, né, podendo estar aqui conversando conosco. Bom, Luiz, na sua primeira pergunta, né, essa questão da parte social, né, da parte de como a gente faz com que os nossos funcionários, né, porque a parte social ela tanto abarca a parte dos clientes, né, quanto também a sociedade em que a gente está inserida, a comunidade, mas também os funcionários, né, e como fazer com que os funcionários estejam conectados a essa temática. Eu acho que isso vem muito da cultura da empresa, né? A empresa ela precisa criar uma cultura de transversal entre todas as áreas com relação à questão da sustentabilidade. Isso só se dá por meio de treinamentos, capacitações, palestras, né? Fomentando toda essa discussão dentro das empresas. E o que eu acho que é bastante importante é tirar aquele viés de que sustentabilidade é meio ambiente. Eu estou repetindo isso várias vezes aqui, pessoal, mas é porque eu acho que isso realmente é importante. A sustentabilidade, ela passa por várias áreas, né? São os 3 pilares em várias áreas de atuação. E a parte que é importante para a gente é tentar demonstrar para cada uma dessas áreas a importância da sustentabilidade no linguajar daquela área, né? Então, se eu vou falar com RH, no linguajar do RH, se eu for falar com o pessoal da engenharia, no linguajar da engenharia, para que todos eles entendam a importância da sustentabilidade na sua atuação. Então, acho que esse é um grande desafio, né? Um outro ponto, aí a sua segunda pergunta, né, no início a gente estava comentando aqui, Luiz, que o professor Barridi comentou que ele acha interessante porque eu tenho doutorado, né, e não atuo na academia atualmente, atuo na indústria, né, e ele comentando como ele acha importante essa participação, né, de pessoas que também têm um viés acadêmico dentro da indústria. Então, eu acho que estar conectada ali, sendo professora da EDB, né, por 10 anos, o professor Nilson está aqui também. Olá, professor. Eu acho que essa experiência facilita, né, no dia a dia ali, da gente entender, né, como a academia ou como o conhecimento teórico pode ser aplicado, né, dentro da indústria, né, e como
a indústria pode também apoiar, né, a academia a desenvolver, para que a gente tenha, de fato, desenvolvimentos que sejam aplicáveis, né? Então, eu acho que essa experiência que eu tive, ou que eu tenho, né, acho que me ajuda um pouco nesse caminho. Excelente, muito obrigado, Ju. Eu que agradeço, Luiz. Bom, eu não sei quem era próximo, era Ramites ou Douglas? Mas acho que era Ramites, né? Ramates. Ramates, desculpa, Ramates. Opa, boa noite. Olá, boa noite. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado também. Agradeço a professora Sabadini ter convidado. Acabei pegando meio que já no finalzinho. Mas obrigado aí pela tua apresentação e disponibilidade de compartilhar o conhecimento. A pergunta que eu queria te fazer, ela vai um pouquinho não é na contramão, porque ela vai se unir às demais. Eu sou fornecedor da área automotiva e tenho dialogado bastante sobre economia circular entre as quase 20 montadoras que eu atendo hoje. Qual é o maior desafio que eu vejo? Que é alinhar as expectativas e metas corporativas. Então, as grandes corporações, entre elas Jaguar, BMW, todas, então tem suas metas de materiais de baixo carbono e neutralidade até 2050, quase em suma e na maioria. E eu vejo uma barreira muito forte nas engenharias. Então, existe uma resistência em adequar materiais, aceitar materiais, principalmente por uma questão, às vezes, de desconhecimento. Como que vocês estão lidando com isso? Né? Como vocês estão rompendo essa barreira, uma vez que você vai aprovar um material, por exemplo, de uso aqui, você precisa aprovar na matriz ou onde o projeto do carro foi feito, e aí ninguém quer impor esse projeto, ninguém quer levar esse desenho novo para a unidade dizendo, olha, aqui tem uma condição de materiais assim, dá para a gente usar, dá para contrapor, dá para baixar emissões de carbono só fazendo isso. Então, queria entender como que vocês estão vencendo esse desafio. Ramates, né? Falei certo? Ramatis, desculpa. Imagina. Obrigado por você estar aqui e obrigado pela sua pergunta. Realmente, acho que existem algumas dificuldades que precisam ser vencidas, né? Isso que você falou é fato, assim, muitos veículos, eles são desenvolvidos, né, fora do país e precisam de uma validação externa para a gente mudar algum material, por exemplo. O que eu enxergo hoje, né, que vai nos ajudar nesse desafio, né? É justamente o que o Mover vem trazendo de redução de pegada de carbono e incentivos fiscais para as metas que estão sendo previstas, né? O que acontece? Assim, a gente sabe que existem algumas questões, né? Poxa, pode ser que esse material reciclado não necessariamente ele tem uma resistência tão boa. Então, existem algumas questões que eu acho que a questão da inovação, da tecnologia, dos testes, isso vai nos ajudar a vencer essas barreiras, né? Então, é uma barreira tecnológica ou de testes que a gente vai vencer. E o outro quesito está relacionado com a nova regulamentação. A partir do momento que eu vou tomar um pênalti, uma penalidade fiscal, porque eu estou com uma pegada maior do que eu deveria ter, ou porque eu não estou cumprindo o percentual de reciclabilidade que eu deveria estar cumprindo, então isso automaticamente gera uma movimentação, né? Então, eu acho que essa legislação que ela veio para trazer essa movimentação no nosso mercado, né? Eu não acho que isso seja um desafio 100% complexo em todas as empresas. Acho que algumas já estão movimentando para ter essa interação, mas eu também acredito que essa nova regulamentação que chegou vai acelerar esses desenvolvimentos. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Douglas? Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo conhecimento compartilhado e parabenizar pela apresentação, foi muito boa. Eu sou professor na Federal Fluminense, da Aula de Petrópolis, e
fiquei sabendo do webinar e quis participar porque é uma área que me interessa, né? Principalmente a questão da inovação. Com relação a aproveitar o gancho do Ramats aí, de desafios, né? Acho que ele falou uma questão mais estratégica, né? Eu ia fazer uma pergunta mais no operacional, mas tem bastante a ver com o que ele falou, né? A gente criar um redesenho de um processo, por exemplo, para criar essa circularidade é uma coisa, imagino que seja bastante difícil, né? Então, eu queria ir mais a fundo nessa questão dos desafios de redesenhar o processo para se readequar, por exemplo, usando o exemplo que você colocou da espuma de peru no estofado, né? Deve ter outras partes também da produção que exigem essa circularidade. Quais são assim, os principais desafios que existem numa área dessa? Ei, Douglas, obrigada por você estar aqui, tá de longe aí, né, em Petrópolis, obrigada por estar aqui participando conosco. Bom, os desafios técnicos, eles são muitos, né, e é importante, né, assim, como que a gente vem enxergando isso, né, que é importante um time dedicado, né, a esse olhar de circularidade. Então, isso de fato é algo que vem acontecendo, assim, né? A gente vê em várias montadoras times específicos, né, engenheiros e, enfim, desenvolvedores trabalhando nesse viés da circularidade. Justamente pelo viés ali de garantir, por exemplo, uma resistência, uma eficiência naquele produto ou naquela peça próximo, né, ou melhor do que o original sem reciclagem. Esses estudos, eles logicamente eles precisam ser feitos em parceria, né, e é isso que a gente vê acontecendo com instituições de ensino, com empresas de pesquisa e também com os próprios fornecedores, né? Então, assim, acho que a grande dificuldade hoje é logicamente, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, então, assim, existem algumas partes, né, partes do carro que já foram selecionadas, e as montadoras vêm fazendo isso, selecionando partes para poder trabalhar na circularidade, mas especialmente eu acho que para vencer esse desafio, que ele é complexo do ponto de vista técnico, é uma associação entre montadoras, fornecedores e entidades de pesquisa. Dessa forma, eu acho que a gente consegue, sim, ir avançando. E é interessante que o Mover, ele traz editais de fomento, né, para que as instituições de pesquisa, os institutos de pesquisa possam, junto com as indústrias, trabalhar nesse desenvolvimento. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade que a gente tem, né, quanto indústria e quanto institutos de pesquisa, em muitos casos também associados a algumas startups, dependendo do edital, né, para criar essa tecnologia no Brasil. Então, eu acho que a gente tem um mercado enorme, a gente tem recursos do governo, a gente tem capacidade técnica, que a gente tem instituições aqui de pesquisa muito boas, né? Com recurso, como eu disse, e com uma regulamentação que está batendo aqui na nossa porta, que já bateu, né? Está entrando aqui na nossa indústria. Então, a gente tem essa oportunidade. Então, eu enxergo como uma oportunidade da gente se conectar cada vez mais e alavancar, né? Ser pioneiro aí nessa construção dessas tecnologias. Bastante interessante. Muito obrigado pela resposta. Imagina, Douglas, eu que agradeço. Douglas, são portas abertas para parceria, né? Então, uma das missões do CEDIT é basicamente criar essas pontes de parcerias, né? Então, bacana. Eu sou de Volta Redonda. Do Óleo Petrópolis, eu sou de Volta Redonda. Estou pertinho de vocês. Então, Volta Redonda, Resende, Jaguar, UERJ, UF, então... acho que... A gente pode combinar alguma coisa. Vou mandar um e-mail para o professor Sabadini. A gente pode articular alguma coisa depois. Sim, sim. Professor Daniel, por favor, a palavra é sua. Boa noite, obrigado aí. Primeiramente, eu agradecer ao CEDIT, né,
na pessoa do professor Sabbadini, professor Vahid, que, né, possibilitaram e fomentaram aí esse webinar e outros também, que são temas tão relevantes e importantes, mas principalmente esse, a gente tratando principalmente da área que eu atuo, muito relevante. Né, agradecer a Juliana pela belíssima apresentação, muito explicativa, e comentar, não é uma dúvida, mas na verdade um comentário de saber que existe convergência no setor privado, no setor empresarial, no setor industrial e com o que está sendo discutido e difundido na academia. Então isso me alegra muito, me deixa muito assim, com expectativas positivas, porque está muito alinhado o que você falou com aquilo que a gente tem discutido na academia, principalmente no meu caso, que eu dou uma disciplina, né, uma das disciplinas que eu ministro é exatamente processos produtivos e sustentabilidade. Então é exatamente pegar aquilo que você compartilhou com a gente aqui nessa 1 hora e traduzir isso para uma realidade, para um case, para um estudo de caso, enfim. E trazer à luz esse entendimento, né? Que talvez a barreira, eu concordo muito, é a questão da cultura e o entendimento do que é sustentabilidade. Eu acho que essas são barreiras que a gente precisa trazer para essa nova geração. Então, muito obrigado por saber que esse viés também está bem difundido aí no ramo industrial, enfim. De curiosidade, né, eu endosso as perguntas anteriores com a fala do professor Vahid, as portas estão abertas, porque essa parceria eu acho que é muito interessante para ambos os lados, então, tanto para a parte, né, da indústria e para nós, enquanto academia, também poder estar ajudando, né, nesse viés aí de fomentar a pesquisa e desenvolver novas tecnologias, inovações e resolver aí, né, com base no mover que você trouxe ali pontos, achei muito interessante isso. E aí uma pergunta que eu ouço, né, de maneira geral, eu queria saber da Juliana se você já ouviu ou se não ouviu, o que você acha disso, né? Ouvindo outras palestras de pares desse assunto, eu já ouvi falar que o ESG, em algum tempo, ou por agora, já se tornaria em algum momento a nova ISO 14000. Você já ouviu falar sobre isso? E se você puder comentar algo a respeito disso, e em que pé está para a indústria relacionada a essa pergunta? É claro que eu tenho muitas perguntas, mas fica para uma outra oportunidade. Mas eu queria, né, me veio isso à mente quando eu levantei a mão. Por favor. Bom, vamos lá. Obrigada, Daniel, também por você estar aqui, né? Que bom também te conhecer. Acho que a gente tem bastante aí para compartilhar, né? Num outro momento a gente pode marcar uma conversa. Bom, mas especificamente aí sobre a sua pergunta, né? Existe uma ISO já, né, que trata sobre ESG, mas ela não é certificada, que fala ali como implementar estratégias, né, ou como ter ações nos 3 pilares dentro das indústrias. Então ela já traz um norte ali para a gente do que a gente pode ou deveria fazer, né, no caso de estar ali buscando esse viés da sustentabilidade. Então acho que isso é bastante interessante de citar. E assim, o que eu enxergo é que a própria ISO 14001, especificar aqui, né, 14001, ela traz, ela está passando por revisão, né? Ela está passando por uma revisão. E esse viés da sustentabilidade, aos poucos, está sendo inserida na 14001. Né? Então, a gente já começa a ter requisitos mais claros relacionados a mudanças climáticas, que são temas que estão focando em todos os campos, né, por motivos aí óbvios. A gente já traz um olhar maior também para as questões relacionadas à comunidade, ali sempre teve inserido, mas um olhar um pouco mais claro sobre isso, né? Então, assim, essa revisão que está acontecendo, em breve ela vai chegar e atualizada para a gente. A última atualização foi em 15, né? Então, a gente já tem 10 anos aí da última atualização da ISO, da 14001. Então, ela já vem passando por essas modificações, né? E eu acho interessante citar também que a 9001 passou por uma modificação recente, que foram incluídas questões relacionadas a mudanças climáticas dentro dos seus requisitos. Então, olha que interessante, né? Na questão da qualidade, né? Uma ISO de qualidade, falando também de mudanças climáticas, que isso é um risco para a qualidade dos produtos. Né? Então, tudo isso começa a se conectar, né? De uma forma muito, talvez, não tão rápida,
mas assim, aos poucos a gente começa a ver uma conexão dessas temáticas de sustentabilidade. E logicamente, dependendo do ramo da empresa, ou se ela é de capital aberto ou não, já existem reportes que são obrigatórios, né, para o mercado. Reportes de sustentabilidade, então reportes relacionados à questão da transparência fiscal, né, como eu disse, a sustentabilidade veio da área financeira, né, então reportes relacionados à questão fiscal, reportes também das ações, né, junto à comunidade que são reportados. Então, assim, no meu olhar, isso tende a acontecer. Não sei se uma nova ISO, mas uma integração desse tema nas certificações existentes, isso eu imagino que vai acontecer. Né? Pelo menos eu vejo como uma tendência, né? que isso possa acontecer no futuro. Muito obrigado. Show. Imagina. Olá, boa noite. Boa noite, professor Nilson. Tudo bem? Boa noite, Nilson. Boa noite, pai. Obrigado aí pelo convite, né? Parabenizar a iniciativa aí do pessoal da UEF, né? Para proporcionar esse webinar. E dar parabéns pela Juliana, pela excelente apresentação. E, Juliana, você me fez pensar um pouco sobre essa questão de lucro e valor, né? Que é uma visão bastante legal, né? Que realmente abre, né, a cabeça da gente de pensar que o valor é o que realmente tem significado e relevância, olhando, né? Hoje a sociedade, hoje tudo como um todo, tem sempre que olhar essa visão. E sobre a pergunta do Daniel, eu acho que eu compartilho com vocês que não deve sair uma norma, né? A UFG ter alguma coisa certificada, mas ela aí sendo incorporado o tema, né? E sendo incorporado nas listas certificadas civis, como você comentou, na categoria, na NOVIL, deve vir alguma coisa aí na 45.000 de saúde ocupacional e outras, né? Eu acho que a tendência deve ser por aí. Realmente não vejo assim outro, né? Não vejo, como é um assunto que tem uma transversalidade forte, né? Não vejo que vá, né, assim, uma ISO, uma certificação nesse sentido seria interessante. E o outro ponto que eu acho sobre essa questão do que eu acho que é o Ramatiz, né, que é Ramatiz, né, não sei se você quer, porque eu fiquei preocupado agora com o nome dele, mas essa questão de assim, a conscientização, né? Hoje a gente sabe que para aplicar os conceitos e toda essa preocupação com o ESG precisa de muita inovação, e aí eu acho que o papel da academia, né, nós professores, vamos precisar assim, de colocar, né, na nossa sala, né, independente da disciplina, mas trazer, né, essa conscientização para o pessoal, principalmente o pessoal da área de tecnologia. Quando for desenvolver um produto, desenvolver um processo, né, desenvolver até um serviço, está sempre pensando, né, nos pilares, né, sustentabilidade, questão ambiental e outras coisas mais. Então, todos aí os pilares do ESG precisam estar contemplados ali. Então, acho que a gente tem um papel importante nisso, e a partir dessa questão de mudança de material, nós trabalhamos muito antes em engenharia de produtos, e principalmente aqui no Brasil, a gente sabe que os projetos que vêm para cá são projetos que são feitos fora, né, mundialmente, no segmento automotivo. Então, às vezes, assim, essa oportunidade de ter como ver até de ser, assim, eu achar aí tem uma janela de oportunidade para a gente começar a trazer soluções que a gente vai exportar, né, para essas grandes, essas matrizes, aí as grandes matrizes do segmento automotivo que desenvolvem fora, né? Eles vão começar a perceber, e como a Juliana falou bem, né, assim, primeiro tem que tirar um pouco esse paradigma do preconceito de material reciclado vai diminuir a sociedade, as características do material, então vamos sempre usar material vivo, mas aos poucos, fazendo aí os testes, né, e fazendo as validações, vai quebrando um pouco esse preconceito, essa visão, né, do pessoal de engenharia, né, pessoal de projetos e produtos, e a coisa vai sendo incorporada. Mas eu acho que, sobretudo mesmo, é essa conscientização, né, da sociedade, onde a gente já sabe que hoje a sociedade
Juliana falou, quem compra um carro híbrido lá de Rover, já tem uma preocupação mais forte, né, com essa questão. E assim, e aí vai ter uma pressão que cada vez mais virá, e essa pressão obrigará, né, as empresas se adequem. Se adequem, senão vai ficar fora do jogo. Não tem jeito. É um pouco como eu vejo, né? Como eu vejo toda essa temática. Com certeza, professor. Acho que é isso, né? Acho que o mercado ele também vai se posicionando, né? E aí as empresas começam a se movimentar. E eu acho que é interessante isso, assim, da gente sempre conscientizar, né? Acho que a conscientização é o mais importante, porque áreas mais tradicionais, como, por exemplo, o desenvolvimento de produtos, né? Costumam ser mais difíceis de serem convencidas, mas com o passar do tempo, acho que essas questões vão mudando. Sem dúvida. A gente tem que falar muito o tempo todo para pessoas diferentes até todo mundo aceitar e incorporar. Muito bom. Pessoal, só eu gostaria de informar que a gente está gravando os vídeos, né? Esse vídeo está sendo gravado, né? E eu vou colocar no site do CEDIT. Então, para quem quiser depois reassistir ou indicar para outras pessoas, sentir à vontade. Bom, são 8h30, né? Esse webinar foi bem interessante, que geralmente a gente tem costume de terminar em 1 hora, mas aqui a discussão floriu, né? Ficou legal. Sabadini, você ia falar uma coisa, professor? Você está mudo. Uma colocação antes de você avançar. Você falou 1h30 de webinar, né? Suavidade, com consistência e conhecimento, faz a gente se envolver e não ver nem o tempo passar. Então, foi o que eu senti hoje na sua apresentação, Juliana. Então, essa 1h30, ela fluiu e assim, eu te agradeço muito, né, por ter nos brindado aí com tanto conhecimento e com tanta propriedade. Eu só queria te agradecer formalmente em nome do CEDIT, em nome da UERJ, né? Antes que o Vahid nos dê a ordem do dia ou a ordem da noite. Não. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras e pelo convite. Ramatiz, você está querendo comentar alguma coisa ou só está a mão levantada da última vez? Só para conferir. Não, acho que eu bati a mão aqui sem querer, me desculpa. Não. Eu nem vi que tinha levantado a mão, me Então, perdoe. Não, tranquilo. Então, pessoal, acho que são 8h30, muito bom. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez da professora Juliana, doutora Juliana, de todo mundo que está aqui com a gente e desejar uma boa noite e tudo de bom para todo mundo. Tudo de paz, saúde, alegria e sucesso, que é importante. Muita saúde, muita paz. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.